Se lhe perguntássemos se conhece as nossas soluções técnicas para a construção passiva, possivelmente diria que sim. Contudo, no dia-a-dia, o que nós sentimos é que a principal dificuldade do setor está a agregar todas as soluções técnicas existentes e perceber, do princípio ao fim, o que é necessário para construir uma casa passiva. É por isso que nos juntámos aqui hoje, é para lhe tentar trazer essa resposta no que à envolvente diz respeito. Antes de o passar aos especialistas, quero pedir-lhe que vá colocando no chat todas as questões, à medida que elas forem surgindo, para que possam ser esclarecidas no final. Vamos então começar com a construção da parede. Nuno, agora é contigo. Passive House é um conceito construtivo que define um padrão de eficiência energética, conforto, acessibilidade económica e sustentabilidade. Assente no desempenho, este conceito torna-se adequado a qualquer tipo de construção ou sistema construtivo, começando pelas alvenarias e passando pelos sistemas de revestimento e isolamento térmico, caixilharia, vãos envidraçados, instalação e soluções, etc. Um dos pilares e princípios fundamentais está relacionado com a excelente qualidade envolvente do edifício, pelo qual, em Portugal, o comportamento térmico de edifícios foi se tornando um tema cada vez mais importante ao longo dos anos por conta do conforto e custos associados a este. Não é de estranhar, portanto, que faça cada vez mais sentido a criação de sinergias como a que hoje vos apresentamos na concepção de uma envolvente exterior completa, desde a parede até ao vidro. No que diz respeito à Artebel e seus produtos para criar alvenarias passivas, optámos por neste trabalho aplicar o bloco térmico ProEthics. Como o nome indica, este bloco é para uso exclusivo do sistema de ETICS, ou seja, isolamento térmico pelo exterior. Este bloco, o qual podemos encontrar com espessuras desde 15 cm, 20, 25 cm e 30 cm, é produzido em betão leve de agregados de argila expandida, onde, para além do seu comportamento térmico regulamentar, tem também um bom isolamento acústico, uma elevada rentabilidade, simplicidade na aplicação, reduzido consumo de argamassa de assentamento, estabilidade dimensional, reduzida absorção por capilaridade, verticalidade e planimetria de superfícies. Na execução da alvenaria com este bloco, devemos ter em conta que o bloco deve apresentar-se limpo e livre de gorduras. O assentamento deverá ser realizado contrafiado, com o cuidado de deixar as duas faces da parede regulares.
bloco é assente com argamassa nas juntas horizontais, preferencialmente com as caixas de argamassar para cada espessura de bloco, por forma a obtermos uma rentabilidade superior em obra e garantindo uma junta de espessura regular entre 10 a 15 mm. Para o efeito, foi usada a argamassa pré-doseada da Weber AM5. Por palete são fornecidos, para além dos blocos térmicos normais, os blocos de topo liso, blocos de metade e blocos de fundo fechado para maior facilidade e rapidez de execução de parede em obra. No bloco térmico Proetix encontramos um sistema de encaixe reversível macho-fêmea na junta vertical de encaixe para uma maior eficácia e rentabilidade em obra, proporcionando uma redução nos custos de mão de obra. Bom dia, o meu nome é Pedro Santos, eu sou diretor técnico da Reiners e vou falar durante um pouco do nosso sistema Masterline. Este sistema foi especialmente concebido para um excepcional desempenho térmico. É constituído por duas linhas de perfilados separados com polímeros de última geração. Efetivamente, estas barretes que fazem a separação entre os perfis interiores e exteriores são de baixa condutividade e efetivamente dispõem de capas para reduzir também a transmissão por radiação. Também nas zonas em que temos cavidades, a convecção é reduzida pelo preenchimento com espumas, com também um baixo valor de condutibilidade térmica.
É importante salientar também que a permeabilidade destes sistemas é muito importante, porque efetivamente, se não tivermos boas vedações, e neste caso dispomos de duas vedações, a vedação que nós chamamos de acústica e a vedação de estanquidade, efetivamente não será possível ter um bom desempenho em termos de permeabilidade. Temos também na zona de envidraçada 2 linhas de vedação, e estas 2 linhas também são fundamentais para garantir que não há qualquer tipo de passagem pela zona da gola do vidro. Todas as zonas de descontinuidade destes vedantes devem ser devidamente coladas com colas para o efeito. E também as zonas de colagem e de descontinuidade dos perfis devem ser seladas para garantir que não há qualquer tipo de infiltração de água e de ar durante a ação do vento. Obviamente que a situação do vidro também é uma questão muito importante. É preciso que o sistema disponibilize uma boa caixa para colocarmos um vidro de grande dimensão, duplo ou triplo, ou um vidro que permita a colocação de uma solução para bom desempenho acústico. Efetivamente, não só é importante a questão da caixa do vidro, mas também a ferragem e o peso que ela toma. Para vãos de grande dimensão, a ferragem terá que tomar muito peso e obviamente tem que estar devidamente dimensionada para suportar o peso desse vidro em concreto. Estas questões são muito importantes para salvaguardar que a janela, durante o seu tempo de vida, tenha o melhor desempenho em termos de térmico e de permeabilidade ao ar e obviamente ao nível do conforto acústico. Obrigado, Pedro. Depois desta breve apresentação, vamos ver como se transforma a janela e quais os pontos críticos a ter em conta. Inicia-se o corte das barras. Na soleira, marca-se as drenagens conforme recomendado. Levamos todas as peças aos cortantes para proceder à mecanização necessária. De seguida, iniciamos a montagem dos perfis colocando sempre Reina Protector em todas as esquadrias, para proteger e selar as mesmas. Acertamos as alturas do alumínio nas esquadrias e a respectiva limpeza. Colocamos a vedação central cortada à meia esquadria e colada com cola de vulcanização, ou também existe a possibilidade de serem colocados cantos já vulcanizados. Para deixarmos prontos os ares fixos da janela, é injetado cola bicomponente para dar uma solidez à janela. Iniciamos a colocação da ferragem no ar fixo, neste caso as dobradiças do oscilobatente são ocultas. De seguida passamos para a montagem da folha, seguindo todos os passos dados no aro anteriormente. Nos esquadros de alinhamento com aperto também é colocado bicomponente. Para poder limpar tudo, utilizamos Reina Finish 60. Iniciamos a colocação da vedação acústica na folha. Passamos para a vedação exterior do vidro. Colocação dos calços do vidro. E procedemos à colocação de uma espuma para alto isolamento entre o vidro e a folha. De seguida, montagem do oscilobatente na folha.
e estará pronta para ir juntar-se ao ar. Bom dia e bem-vindos ao Expert Center nas instalações da Reyners. Estamos aqui para apresentar as soluções da Sodal para a instalação das janelas eficientes numa construção passiva. Como sabemos, as passivales, portanto, é um modelo construtivo em que a máxima exigência está, portanto, intrínseca ao próprio modelo. Deste modo, iremos apresentar as soluções que temos para a instalação, como eu disse, das janelas eficientes, que passa num primeiro passo, portanto, num produto que é um pré-ar em fibra de vidro. Estamos a falar de soluções que elas próprias estão certificadas pelo Instituto Passivals. Este pré-aro, portanto, permite que a própria janela fique alinhada com os sistemas de isolamento. Como sabem, existem várias espessuras nos sistemas de isolamento no mercado, por isso é que este pré-aro também tem as medidas de 90, 130, 160 e 200. Este processo, portanto, iremos fazê-lo em cerca de 3 momentos. Um primeiro momento em que vamos fazer a montagem do quadro do próprio pré-aro. Um segundo momento em que iremos instalá-lo, portanto, na parede, em termos de fixação química e mecânica. E um terceiro momento em que iremos instalar a janela no próprio pré-aro. Este processo, portanto, enquadra-se nas soluções preconizadas pela Sodal, que é o seu sistema do Sodal Window System, o Premium Passivals. Portanto, espero que gostem e vamos mostrar-vos então todo o processo. Procedemos à montagem do quadro do solder frame, do pré-aro, através, portanto, do prévio corte das barras em função da medida do próprio buraco onde se pretende instalar. A ligação das diferentes peças entre si é feita através destes quadros metálicos, conforme se pode ver, e também elas próprias são fixadas mecanicamente, garantindo deste modo a total segurança. Estas barras solder frame são fornecidas em medidas de 2,20 m, que podem ser cortadas quer em oficina, quer em obra, em função das medidas do buraco. Em função também dos diferentes tipos de isolamentos e principalmente das suas medidas, estas barras, portanto, têm as larguras de 90, 130, 160 e 200, conforme falei no início. É de muito fácil montagem e um processo também que se torna ele próprio também muito rápido. Após este processo, procedemos à limpeza e desengorduramento da face, portanto, a encostar à parede, porque depois aqui irá levar um selante de cola, que é o solder frame SWI, que tem a função de garantir a vedação de estanquidade à água e ao vento, mas ao mesmo tempo também é o que vai segurar o próprio quadro na parede quando se procede ao seu nivelamento e posterior fixação mecânica. De referir também que todas as ligações, todas as juntas entre as peças são vedadas com este produto. Procedemos então à limpeza da parede, garantindo que não haja poeiras, e instalamos, portanto, colocamos o pré-aro para nivelamento. Após este processo, são feitas as medições para a furação e respectiva fixação mecânica. Todos estes processos estão definidos no nosso guia de montagem, pelo que facilmente conseguem depois acompanhar todos estes processos. O pré-aro está nivelado, está fixado mecanicamente, conforme podem ver. Após este processo, todas as juntas são seladas, garantindo a total estanquidade na peça. Aplicado posteriormente
estes espaçadores para a colocação da própria janela no pré-ar. Estes espaçadores têm a função de garantir, portanto, algum espaçamento da janela relativamente ao pré-ar e ao mesmo tempo também segurá-la enquanto procedemos à fixação mecânica. Após este último processo, a fixação mecânica, retiramos estes espaçadores. Verificamos deste modo que há aqui um espaço com o qual vamos fazer a instalação segundo o sistema da Sodal Premium Passive House. Começamos com esta espuma específica para a instalação de janelas, a Flexifoam. É uma espuma que tem certificação ao nível da térmica e da acústica pelo Instituto Rosenheim. É uma espuma não expansiva, portanto não vai pressionar os aros, é elástica, garantindo deste modo acompanhar todos os movimentos dinâmicos que possam surgir, portanto, nestes elementos. Após este processo de colocação da espuma e após estar curada, iremos instalar as membranas de estanquidade. Soda-Tite híbrido pelo lado de fora, garantindo aqui estanquidade ao vento e à água, com um SD baixo para deixar sair o vapor, e pelo lado de dentro a Soda-Tite LQ, portanto com um SD elevado para permitir que todas as condensações que se dão por dentro da casa não saiam para a parede. Portanto, toda essa extração deverá ser feita pelos processos mecânicos de ventilação da própria casa. Para finalizar, utilizamos o silicone de vedação Cirrub 2, máxima qualidade, que é um silicone 100%. Deste modo, passamos a ter uma janela eficiente, instalada eficientemente com as soluções Sodal Premium Passive House. O meu nome é Vasco Pereira e sou da Saint-Gobain Weber. Estou aqui para vos apresentar a nossa contribuição para este sistema de parede Passive House, nomeadamente a parte do isolamento térmico desta fachada, constituído pelo sistema ETICS, designado por Weber Therm Comfort. Este sistema inclui os materiais integralmente de produção da Saint-Gobain, nomeadamente as placas de lã de vidro de produção da Saint-Gobain Isover e as argamassas, os acabamentos e também um conjunto de complementos e acessórios da marca Saint-Gobain Weber. Este sistema ETICS tem um conjunto de vantagens que passo a descrever. E, para começar, a sua excelente resistência ao fogo, o seu excelente comportamento ao fogo, que o torna especialmente adequado à resposta às exigências mais elevadas que a regulamentação contra incêndios em edifícios nos coloca. Em segundo lugar, o excelente comportamento de proteção térmica, baseado na condutibilidade muito baixa deste material isolante em lã de vidro, que é de 0,034 Watt por metro Kelvin. Finalmente, a elevada permeabilidade ao vapor de água deste sistema, que o torna especialmente adequado para aplicações de reabilitação. O vídeo que vamos ver a seguir mostra as fases principais da execução do sistema Weber Therm Comfort, que começam pela aplicação de colagem das placas após a validação da planimetria do suporte, depois a fixação mecânica adicional à colagem feita com buchas, passa depois para a aplicação da camada de revestimento das placas feita com argamassa em revestimento delgado armado e, finalmente, o acabamento final com o acabamento colorido. Para terminar esta introdução, gostava de dar nota da facilidade de remate entre o sistema Weber Therm Comfort e o caixilho, que é proporcionada pela utilização do pré-ar Soda Frame. Permite resolver de uma forma muito eficaz este remate, reduzindo fortemente a probabilidade de podermos ter uma ponte térmica associada. Bom, e passamos então a ver o vídeo que mostra as aplicações do sistema. As placas isolantes devem ser coladas ao suporte em toda a sua superfície, pelo que a planimetria deste é fundamental. Caso não esteja plano, deve ser rebocado.
A colagem realiza-se utilizando a argamassa Weber Therm Pro, que se prepara misturando com a quantidade adequada de água. As placas isolantes deste sistema são em lã de vidro, designadas Weber Therm Clima 34. A argamassa é espalhada em toda a superfície do verso da placa, usando uma talocha metálica dentada com dentes de 10 mm para garantir a adequada transferência de cola entre o suporte e a placa. A montagem das placas faz-se por fiadas horizontais, de baixo para cima, com as juntas verticais desfasadas. O remate com o pré-aro é uma operação que deve ser realizada com todo o cuidado, garantindo que as placas abraçam os cantos para minimizar o potencial de criação de fissuras. Na montagem das placas, deve ter-se todo o cuidado para que estas fiquem justas e alinhadas entre si, sem argamassas nas juntas. Os cuidados colocados nesta fase são fundamentais para o bom resultado final. A placa isolante ficará faceada com o perfil do pré-aro e deve ser criada uma junta de remate entre os materiais a ser preenchida com mastique elástico. No caso deste sistema, é obrigatória a fixação mecânica adicional à colagem. As buchas serão aplicadas apenas após o endurecimento da argamassa de colagem, provavelmente no dia seguinte, dispostas no perímetro das placas e no seu miolo, e dispõem de uma cabeça de maior diâmetro para contactar uma maior área da superfície da placa. Estas cabeças deverão ficar ligeiramente enterradas na superfície da placa para que não resultem saliências na mesma. A cavidade resultante em cada bucha deve ser preenchida com argamassa para nivelar a superfície e esconder o plástico de que são feitas, que deve endurecer antes do revestimento das placas. Este revestimento é feito utilizando a mesma argamassa de colagem, Weber Therm Pro, espalhada na superfície com talocha metálica dentada, dentro de 6 mm neste caso, para deixar uma espessura tendencialmente uniforme de aproximadamente 3-4 mm. Sobre esta argamassa acabada de espalhar, será aplicada a rede de fibra de vidro de reforço. Esta deve ficar esticada sobre a superfície e alisada suavemente contra a argamassa, de modo a que fique aderida, mas não esmagada na direção da superfície da placa isolante, removendo a argamassa que deve ficar por trás. Ao aplicar a próxima tira de rede, deve ser garantida uma superfície lateral com a anterior de pelo menos 10 cm, de forma a garantir continuidade na transmissão do esforço mecânico. Após endurecimento suficiente da primeira camada de argamassa, deve ser aplicada a segunda camada, que deverá cobrir integralmente a rede de reforço e deixar uma superfície com acabamento adequado a receber o material de acabamento final do sistema. Após pelo menos 3 dias de endurecimento, antes de aplicar o primário do acabamento final, deve fazer-se a revisão da planimetria da superfície de argamassa, lixando as pequenas irregularidades que possam ter resultado. Este primário, que visa preparar o suporte para receber o acabamento final, é aplicado a rolo em 1 ou 2 camadas, deixando secar. A empresa transformadora do grupo Saint-Gobain na área vidro não poderia deixar de estar presente nesta conferência Passive House Portugal. Neste sentido, e no âmbito do conceito Passive House, eficiência energética, saúde e conforto, economicamente acessível e sustentável, vamos utilizar uma solução de isolamento térmico reforçado, ou seja, vidros termicamente eficientes. Esta solução SGG Climalic Plus incorpora uma capa baixa emissiva SGG Planitherm One e um vidro interior laminado Static Protect, contribuindo assim para melhorar a qualidade de vida das pessoas em termos de segurança,
conforto, luz natural e bem-estar. Quero ainda salientar que numerosos estudos demonstram que vidros eficientes têm efeitos comprovados na saúde humana e na cura, nas emoções positivas e no aumento da produtividade e da capacidade de aprendizagem. A primeira fase de preparação do vidro é o corte e a tempera. Em seguida é realizada a preparação dos seus bordos para que não corte ao ser manipulado. A solução Climalite Plus proposta apresenta vidro duplo, distanciados com separador, formando uma câmara preenchida principalmente por gás argon. Esta operação é realizada num equipamento especialmente desenhado para o efeito. Os vidros são colados entre si, com o separador instalado, e o conjunto selado no seu perímetro com massa específica para garantir a estanquidade. O conjunto fica assim pronto para ser instalado no caixilho. Quando o ar fixo estiver pronto a receber a folha, esta será colocada. O respectivo vidro irá para o sítio, será calçado convenientemente os bites serão colocados com o respectivo vedante e a janela fica acabada. O acabamento final, designado Weberplast Decor, é um material colorido de base acrílica. Deve ser feita uma pré-mistura em cada balde para homogeneizar os componentes. Tendo havido cuidado prévio de proteger os cactos e os vidros, o revestimento aplica-se espalhando com talocha metálica lisa, apertando bem contra a superfície. O acabamento final é realizado utilizando uma talocha de acabamento em plástico, realizando suaves movimentos circulares que fazem arrumar as areias do material de modo a obter uma superfície texturada regular. E assim temos a nossa fachada terminada. Muito obrigada, Vasco. Terminámos assim a construção da nossa fachada, mas não terminámos este webinar. Um webinar que foi crescendo à medida que crescia o entusiasmo de todas as pessoas que nele se envolveram. Esperamos de alguma forma ter contribuído para que perceba melhor como tudo acontece em obra, do princípio ao fim e no que a envolvente diz respeito. Queria apenas dizer-lhe que em qualquer um destes fornecedores encontra as soluções técnicas necessárias, mas também as pessoas que o podem acompanhar ao longo de todo o processo. Pessoas que se orgulham de trabalhar em conjunto para que, desse lado, possa projetar o futuro que todos queremos. Vamos então passar à discussão. Deixo novamente com os especialistas.